E gravando. Olá, tudo bom? Eu sou Rochinol, eu sou uma escritora brasileira, já que eu tô falando em português, né? E eu... É o meu primeiro vídeo pro YouTube. Eu tô um pouquinho insegura, porque eu acho que eu não sei se eu vou conseguir falar muito, apesar de que eu gosto de falar muito. Enfim, esse livro vai ser... Esse vídeo vai ser sobre os livros que eu li no mês de abril. E assim, eu estive na mão de 3 livros que nesse mês de abril, mas uma eu abandonei. Então, como eu não li, ele não faz parte do lidos do mês, entendeu? Ele tá abandonado mesmo, e ele vai continuar abandonado por toda a eternidade, sem volta atrás, eu acho. E aí, eu sempre leio um livro no Kindle e um livro físico. Eu gosto muito de ler livro físico, mas não dá pra carregar na bolsa. Na verdade, nenhum livro físico meu cabe dentro da minha bolsa que eu uso pra sair. Então, a opção é sempre o querido Kindle. Então, sempre que eu saio de casa, sempre que tá de noite, que eu vou fazer minha leitura antes de dormir, é pelo Kindle. Mas aí, tipo, antes, quando eu acordo, eu gosto de ler meia hora por dia. Depois do almoço eu gosto de ler mais meia hora. Esses são os momentos que eu leio o livro físico. E o livro físico... Eu não sei se eu começo a falar do livro físico do Kindle. Eu vou falar do Kindle, porque primeiro as más notícias, né? O meu livro do mês de abril foi este aqui, Frost e o Ritmo Entre Nós. É um livro brasileiro e eu acho que a gente devia falar mal de livros brasileiros também, porque é questão do nosso gosto, é questão da gente estar descobrindo a nossa literatura. E, em específico, eu acho que este livro não foi pra mim. Porém, ao mesmo tempo, eu gostei muito desse livro, mas eu dei 2 estrelas. É um livro sobre patinação, e patinação de casal, e eles têm um conflito. Ela quer, tipo, ser a patinadora por toda a eternidade, e ele não gosta tanto assim da patinação. Ele tem os próprios interesses, ele tem as próprias motivações dele pra seguir a vida, seguir em frente. E então a história vai começar com eles dois se odiando, tipo, um enemies to lovers. E esse é meu primeiro ponto com o livro. Eu não achei que tinha um enemies. Eu não achei que tinha essa... Não tinha, cara. Não tinha nenhum motivo para eles serem enemies. Foi isso que me corroeu, porque era muito importante durante a história e durante o progresso da história, durante o desenvolvimento do relacionamento, que eles fossem enemies, mas não tinha motivação para isso. Então eu achei meio fraca a motivação do enemies, eu achei bem raso, mas de certa forma eu gostei da construção do relacionamento, vocês entendem? Tipo isso, eu gostei do relacionamento dos dois. Tinha uma coisa muito interessante, um fogo também, uma conexão, uma química. As conversas eram muito boas. Achei as conversas meio complexas, assim, sabe? Complexas no bom sentido, de que eles realmente entraram nesse assunto de vamos, assim, conhecer a fundo um ao outro. E aí eu gostei bastante dessa parte. E aí, falando da patinação, gente, esse ano teve a Olimpíadas de Inverno. Como uma boa brasileira, eu me tornei especialista em patinação artística nessas Olimpíadas de Inverno. Porque quando a gente gosta de um esporte, em uma Olimpíada de Inverno, Olimpíadas de Verão, a gente fica especialista nisso. Então, tipo assim, a Simone Biles, lá na ginástica, fez um salto maravilhoso. Eu não faço nenhuma cambalhota, eu não consigo ficar de cabeça para baixo. Mas ela não aterrissou bem. Então eu vou falar mal, sim. Achei justo o juiz tirar nota. Então, neste livro aqui, teve alguns erros no esporte. Outros eu realmente não sei, né? Porque o livro se passa no Canadá e tem toda a estrutura de competição do Canadá.
Então, essa parte eu não sei realmente dizer. Mas, em relação ao esporte, quando o atleta entra numa temporada, e aqui a gente só tem uma temporada de fato, ele se abraça. E ele vai com a música e a coreografia que ele escolheu no início da temporada até o final da temporada. E aqui teve pelo menos 3 coreografias diferentes em uma única temporada, sabe? Tipo assim. E teve montagem de coreografias. E a patinação artística, principalmente os pares, que é a categoria deles, é muito rígida. Não tem espaço para a criatividade fluir livremente. São muitos elementos obrigatórios que o casal precisa fazer. E eu achei que a autora não respeitou esse universo. Então essa minha crítica é especificamente porque este ano eu me tornei especialista em patinação artística, apenas isso. Mas de resto, se você não faz a menor ideia do que significa patinação artística, do que precisa, dos elementos, da coreografia, da temporada, da competição e tal, não sei o que, tá tudo bem. Você não vai sentir falta nesse livro. Mas foi uma coisa que me pegou. E outra coisa, o livro é muito longo, realmente muito longo. Não tinha necessidade de fazer um livro tão longo assim. Não achei bacana o tamanho dele. Achei que em alguns momentos a autora deu uma enrolada para o livro ser maior. E isso me pegou. E eu falei bem das conversas entre o casal. Mas a conversa entre os amigos, principalmente dela, não, foram vergonhosas, sinceramente. Não dá. As conversas entre as amigas, entre a mãe, entre a irmã, não desceu pra mim. Não foi uma coisa natural, ficou uma coisa meio forçada, uma coisa meio posética, não sei. Não funcionou pra mim. Mas o livro físico é este aqui. Eu comprei este livro físico. Eu comprei este livro exclusivamente porque tinha esse marcador aqui na frente. E eu achei a forma desse marcador muito diferente. Vocês estão vendo? Estão vendo? Achei belíssimo. É um marcador super diferente. E eu fiquei obcecada por isso aqui. E eu comprei numa livraria. Então ele não foi barato. Mas eu me orgulho muito deste livro aqui. E essa autora aqui que se prepare, porque eu vou caçar a sua lista de compras para ler. Eu já tô em compra do seu outro livro. Essa moça só tem 2 livros, você acredita? Se eles tivessem um esquema de pirâmide, esse esquema de pirâmide eu entrava. Eu me jogava, eu me afundava, eu mergulhava. Nossa, eu fazia tantas coisas com esse esquema de pirâmide, porque ela só tem 2 livros. E é um livro excelente. Eu li isso aqui, essa sinopse, e aí ela fala de 3 personagens. A menina, de 2019, né, o tempo presente. A irmã dessa menina, de 1999. Um passado um tanto recente. E 1800, 2 irmãs. Um passado bem longínquo. Eu comecei a ler e deu a vibe de ficção histórica. Tem coisa da Austrália, tem realmente fatores históricos. A autora explica antes de começar o livro. E eu tinha comprado o livro na expectativa de ser uma fantasia sobre sereias, porque eu não li muitas fantasias sobre sereias, e eu acho um ser místico tão interessante. Então, eu pensei, sereias, eu quero ler uma fantasia de sereias. E aí foi entrando numa parte, eu cheguei, tipo assim, tava quase na metade do livro, e eu já tinha me conformado que era um livro de ficção histórica, mas eu tava completamente presa na história. Tipo, essa Lucy aqui, a menina de 2019, ela teve uma foto nua exposta nas redes sociais, e ela é sonâmbula, e ela atacou o rapaz que expôs essa foto na internet. Atacou, né, enforcou, essas coisas. E ela estava sonâmbula quando ela fez isso. Então, quando ela acordou, ela se assustou com ela mesma e ela fugiu. E ela foi atrás da irmã, que é essa moça aqui de 1999, que é uma pintora e está fazendo uma exposição sobre as sereias. E ela percebe que essa irmã dela tem os mesmos sonhos que ela, tem a mesma sonambulância que ela. E aí tem esse lugar, essa cidadezinha pequena que tem uma praia e que tem uma parte assim muito perigosa da praia, em que geralmente os homens desaparecem. E gente, eu cheguei na metade desse livro
E eu fui chegando depois da metade desse livro e eu falei, isso aqui tem fantasia. Isso aqui existe de verdade. Essas sereias, elas existem. E cara, foi uma fantasia tão bem construída, uma coisa assim tão... Gente, eu amei. Eu amei. Tem pouco diálogo no livro. Eu favoritei o livro, mas a minha revolta é que tem pouco diálogo. Mas fora isso, tudo certo, tudo de boa, tudo na paz. Porque eu fiquei completamente entretida pela história, pelo mistério que a Lúcia estava procurando a irmã, que a irmã tá meio desaparecida, né? Ela foi visitar a irmã e cadê a irmã? Deixou na mão? Como é que pode? Entendeu? E aí, as irmãs do passado, que ela sonha com essas irmãs, e a menina de 1999 tá pintando um quadro sobre essas irmãs, ela vê no sonho profundo, elas começam a investigar a história no passado, essas coisas e afins, e eu fiquei maravilhada. E eu terminei o livro completamente emocionada com a história, e eu fiquei, gente, tem um plot twist nesse livro. E eu não tava esperando o plot twist, porque eu já estava conformada que é uma história mais pacata. Mas aí teve o plot twist e eu fiquei... Não acredito. E aí eu estou completamente apaixonada e emocionada. Melhor livro da vida. Eu não tava esperando que fosse ser assim. Mas graças a Deus, né? Eu vi o marca-página e eu comprei. Enfim, muito feliz com a minha leitura deste mês. Marquei pouco. Achei que marquei pouco. Dá pra ver? Não dá pra ver. Ó, acho que é isso. Mês que vem eu volto falando das leituras do mês de maio. É isso. Um beijo.